Maurício de Souza é um cartunista e empresário brasileiro que criou a Turma da Mônica e vários outros personagens de história em quadrinhos, nascido em 1935. É membro da Academia Paulista de Letras, ocupando a cadeira número 24. É o mais famoso e premiado autor brasileiro de história em quadrinhos. Maurício de Souza nasceu em Santa Isabel, São Paulo, no dia 27 de outubro de 1935. Seu pai, Antônio, tinha uma barbearia e uma gráfica nos fundos da casa. Porém, em 1940, a gráfica foi destruída pelas autoridades do Estado Novo. Eu estava tão imbuído, decidido a fazer o que eu faço até hoje, que tudo o que acontecia, mesmo que não desse muito certo naquela hora, eu sabia que era para preparar terreno para o que viria depois. Infância e juventude. Maurício de Souza passou a maior parte de sua infância e juventude em Mogi das Cruzes. Sua mãe, Petronília, era poeta e sua casa estava sempre cheia de artistas. Desde pequeno, sua brincadeira favorita era desenhar, e assim ele enchia as páginas de seus cadernos escolares. A primeira vez que viu uma revista em quadrinhos, ele se encantou. Desenhou seu primeiro personagem, que ele chamou de Capitão Picolé. Mais tarde, passou a ilustrar pôsteres e cartazes para os comerciantes da região. Com 19 anos, mudou-se para São Paulo, querendo ser ilustrador. Se apresentou na redação da Folha da Manhã, carregando uma pasta cheia de desenho, mas ganhou uma vaga de redator. E meses depois, a de repórter policial. Ele olhou meus desenhos, olhou, folheou rapidamente, assim, e falou: menino, vai fazer outra coisa na vida. Desenho não dá futuro? Desenho não dá futuro, não dá dinheiro, vai fazer outra coisa na vida. E eu levei aquele choque. Chegou a acreditar nele em algum momento e falou, acho que... Não deu tempo de acreditar nele, porque em seguida já aconteceu uma coisa interessante. Eu ia saindo pela redação do jornal, da Folha, e um jornalista me viu passando. Menino, o que houve? Me chamou, choraminguei a história para ele, né? Ele falou, deixa eu ver seu desenho. Olhou o desenho. Ah, você desenha, mas a sua apresentação deixa a desejar. Faz o seguinte, ele falou para mim, como você desenha e quer fazer isso, entra aqui no jornal para fazer outra coisa qualquer, enquanto você aperfeiçoa o desenho, se prepara melhor, e daí quando você voltar para mostrar o desenho, o novo desenho seu, você não mostra para a mesma pessoa, você mostra para o redator-chefe, para o chefe de redação. Mostra para o chefe dele, mostra para quem manda. Para quem manda no jornal. Carreira. Em 1959, Maurício de Souza convenceu o editor da Folha da Manhã a publicar uma tirinha vertical semanal e, a partir daí, trocou a máquina de escrever pela prancheta. Nessa época, nasceram seus personagens, o cãozinho Bidu e seu dono Franjinha. As tirinhas se tornaram um sucesso e passaram a ser republicadas em mais de 100 jornais do país. Em 1963, começou a desenhar para o caderno infantil da Folha de São Paulo e sua carreira deslanchou. O alcance da Folhinha transformou seus personagens em estrelas nacionais. Em 1964, instalou seu escritório de produção em 4 salas de um prédio vizinho ao da Folha. E tudo era pago por Otávio Frias de Oliveira, um dos proprietários do jornal. Permaneceu nesse local até 1987. Personagens de Maurício de Souza. Cebolinha, o garoto de cabelos espetados que fala trocando o R pelo L, foi inspirado em um garoto de Mogi das Cruzes. Criado em 1960, se tornou parceiro de aventuras, ou vítima, da Mônica, a qual vive tentando derrotar com seus planos infalíveis. Seu primeiro gibi foi lançado em 1973. Cascão foi criado em 1961, também inspirado em um menino de Mogi. Mesmo com sua mania de sujeira, teve aceitação imediata e, com grande popularidade, teve sua revista própria, criada em 1982. Mônica, a filha de Maurício, foi a inspiradora da Mônica dos quadrinhos. Criada em 1963 como personagem secundária, fez sua estreia na tira de número 18 do Cebolinha, juntamente com seu coelhinho Sansão, que ainda não tinha nome. O desenho da Mônica passou por diversas modificações, mas com o sucesso, acabou ganhando uma revista própria em maio de 1970. Aos poucos, Mônica se tornou a líder imbatível dos leitores. Magali, também inspirada na filha de Maurício, que tinha um gato siamês, Magali dos desenhos tem um gato angorá chamado Mingau. Tem também um enorme apetite. Criada em 1963, teve sua revista lançada em fevereiro de 1989. Entre os outros personagens de Maurício de Souza destacam-se
Chico Bento, Rosinha, Penadinho, Horácio, Anjinho, Piteco, Floquinho e Tina, entre outros. Maurício de Souza, o empresário. A partir de 1986, os gibis de Maurício passaram a ser publicados pela editora Abril. Em janeiro de 1987, saiu da editora Abril e levou seus personagens para a editora Globo. Em 2006, Maurício encerrou seu contrato com a editora Globo e assinou com a editora Panini, uma multinacional italiana que detinha os direitos das revistas dos super-heróis da Marvel e DC Comics. Seu objetivo era conquistar o exterior. Em 2007, Mônica foi homenageada embaixadora do UNICEF. Pela primeira vez, um personagem de histórias infantis recebe esse título. Na mesma cerimônia, Maurício de Souza foi homenageado escritor para crianças do UNICEF. Em 2008, o Ministério do Turismo nomeou Mônica embaixadora do turismo brasileiro. A publicação da Turma da Mônica Jovem, uma linha de personagens com 15 anos de idade, vendeu mais de 1,5 milhão de exemplares dos 4 primeiros números da revista de 2008. Nas comemorações do centenário da imigração japonesa para o Brasil, Maurício criou os personagens Chikara e Keika, que foram incorporados às histórias da Turma da Mônica. Hoje, entre quadrinhos e tiras de jornais, suas criações chegam a cerca de 50 países. O autor já chegou a 1 bilhão de revistas publicadas. Os quadrinhos se juntam a livros ilustrados, revistas de atividades, álbuns de figurinhas, CDs, livros tridimensionais e livros em braille. Mais de 100 indústrias nacionais e internacionais são licenciadas para produzir quase 2.500 itens com os personagens de Maurício de Souza, entre jogos, brinquedos, roupas, calçados, decoração, papelaria, material escolar, alimentação, animação, filmes, além das revistas e livros. Em 2013, a Turma da Mônica comemorou seus 50 anos. Vida pessoal. Maurício de Souza foi casado durante 12 anos com Marilene Espada, mãe de suas filhas, Mariângela, Mônica e Magali, e do filho Maurício Espada. De seu segundo relacionamento, com Vera Lúcia Signorelli, nasceram Wanda e Valéria. Do terceiro relacionamento, com Alice Keiko Takeda, nasceram Marina, Mauro e Maurício Takeda. Em 1998, nasceu Marcelo de Souza, filho da relação com uma ex-funcionária, Marinalva Pereira, o que lhe custou uma crise em seu casamento com Alice. No dia 2 de maio de 2016, faleceu seu filho Maurício Espada, então com 44 anos, vítima de um ataque cardíaco. Maurício de Souza foi altamente premiado, recebendo diversos títulos e homenagens, como o Prêmio Gran Guinigi pela revista Mônica na Itália, o troféu Yellow Kid, o Oscar dos quadrinhos mundiais também na Itália. Recebeu a Medalha dos Direitos Humanos no Brasil, o Prêmio de Literatura Infantil da ABL também no Brasil, homenagem da Escola de Samba Unidos do Peruche em São Paulo, Prêmio Pulcinella, pelo conjunto da obra na Itália, e diversos outros prêmios, mostrando que seus trabalhos e seu legado viverão para sempre em nossas lembranças. Obrigado, Maurício de Souza, por fazer parte de nossa infância através de suas obras em quadrinhos. Bem, se você gostou dessa biografia, talvez você queira assistir também a biografia resumida de Monteiro Lobato. Basta clicar nesse card que está aparecendo na sua tela. Te vejo em breve. Até lá! I got nightmares in my head, I fear that the thoughts build up until I